aí, galerinha, voltamos para fazer agora a nossa revisão, professor Jorge. Iniciamos falando um pouco sobre a população do estado de Rondônia, todo esse processo de formação, as características da população de Rondônia, principalmente em relação à ocupação, que é a população economicamente ativa. E vale a pena relembrar o aluno que este assunto ele é muito importante quando a gente trabalha população, a questão populacional, que a complexidade que envolve isso é muito interessante. E, inclusive, a própria economia está relacionada a isso, a política, a geopolítica, muitos assuntos que são abordados a partir de população, migração. Muito bem. É isso? Todos esses aspectos desses fenômenos geográficos estão tudo junto e misturado. Isso mesmo, galera. Então vamos lá no quadro fazer a revisão da nossa aula. Fica de olho. Olha só, a gente agora vai para a nossa aula 15.2, galerinha. A aula 15.2 vai falar sobre os aspectos populacionais de Rondônia, parte 1. Nós iniciamos essa aula falando sobre aspectos da população do estado de Rondônia, com base no ano 2021, a população de Rondônia, 1.815.278 pessoas. Isso com base no ano de 2021. É a população, de acordo com o último censo, que foi 2010, 1.562.409 pessoas. Só lembrando que ainda a gente não tem dados oficiais do censo, porque o censo, expliquei até nessa aula, né, professor Jorge? Era para ter sido realizado em 2020, mas por conta da pandemia acabou não sendo realizado e ele está em processo aí de levantamento, então provavelmente sai ano que vem as informações do censo. Interessante, né, Rogério, que tem aqui os veículos, né? Temos em Rondônia a quantidade de veículos, mais de 1 milhão. Então, isso, só para lembrar, né, que tem a ver com a questão da mobilidade urbana, Sim. Tem a questão que eu falei agora há pouco, da questão econômica. É isso, para se ter veículo tem que comprar. Quando se compra, move a economia daquele lugar, não é isso? Muito bem. E olha só, temos uma densidade demográfica considerada baixa. Baixa, né? Exatamente. Baixa. Então, obviamente que população em 2021, como o Rogério falou, lá em 2021, que não está distante, foi ano passado, menos de um ano, é isso? É informação oficial do IBGE, mas não é do censo, né? Isso. É da pesquisa anual. Isso, e vai estar um pouco diferente quando sair o resultado agora em dezembro. Muito bem. É isso, Rogério? E analisando a densidade demográfica, o aluno tem que lembrar o seguinte, né, professor Jorge? A gente tem baixa densidade demográfica, porque dentro do espaço territorial de Rondônia, nós encontramos áreas de preservações, já falamos as unidades de conservação e também as terras indígenas. Isso. E a floresta, porque vivemos aí na floresta amazônica. Isso, então esses vazios demográficos, eles acabam por entrar nesse cálculo, porque quando a gente faz esse cálculo da densidade demográfica de Rondônia, a gente está falando de todo o espaço geográfico de Rondônia. Muito bem. Então, o cálculo da densidade é pegar a população, dividir pela área do estado. Então, quando a gente pega essa população de Rondônia, divide pela área, a nossa densidade é 6,58. Lembrando que a densidade demográfica, ela é conhecida também, galera, como população relativa. E o total de habitantes de Rondônia é conhecido aí também como população absoluta. Falando de população urbana e rural, professor. Pois é, esse gráfico em forma de pizza, Rogério, ele evidencia, e é interessante, sabemos que o nosso querido aluno já sabe disso. Exato. Mas não custa nada frisar novamente que a maioria das pessoas em Rondônia moram na área urbana. Ok? Ok. E aí nós temos aqui a evolução da população de Rondônia, e a gente traz aí para vocês aí uma pirâmide etária, onde a gente observa o que? A população de Rondônia com base no ano 2010 por faixa etária. Então, a gente diz, só lembrando que de 0 a 19 anos, a gente tem a população jovem de Rondônia. De 20 a 59 anos, deixa eu voltar aqui, a 59 anos, a gente vai ter a população de adultos em Rondônia e acima de 60 anos a gente tem o quê? Essa população
considerada idosa. A gente observa uma redução na natalidade em Rondônia também nos últimos anos, e isso contribui para o aumento da população adulta do estado. Essa é uma característica, né? O aluno tem que entender que essa redução, e ela vai continuar, Rogério. Essa redução aqui dessa base, eu vou mudar aqui a cor, está aqui vermelho, essa base aqui ó, vai cada vez ficar menor, ela vai ficar mais fina, mais estreita. Por quê? Porque a mulher no mercado de trabalho, muito bem. Esse assunto a gente viu em geografia geral. Exatamente. Obviamente tem muitos fenômenos geográficos que a gente explica na geografia geral que se repetem na geografia de Rondônia, não é isso? Muito bem, então essa pirâmide reflete de todas essas transformações que você acabou de falar, né, professor Jorge? No mundo do trabalho. No mundo do trabalho, muito bem. E antes de passar para a próxima informação, eu só quero lembrá-los o seguinte, que durante a aula a gente falou sobre setores econômicos em Rondônia, falamos da agropecuária, que é importantíssima para o desenvolvimento do estado, mas quando a gente fala de setor econômico, qual é o setor econômico que emprega mais pessoas no estado de Rondônia? Você não pode esquecer que a maior parte da população do estado de Rondônia, que é a população economicamente ativa, está presente aí no setor terciário da economia. Não é isso, professor Jorge? Perfeito. Que é o setor de serviço. Muito bem, serviços e comércio. Beleza? Vamos lá no quadro. Beleza, galera. Então, agora vamos direto para a atividade, fazer a nossa correção. Fica de olho, né, professor Jorge, na atividade que a gente vai fazer a correção agora. Foi tranquilo? Foi favorável? Fala aí para nós, porque agora chegou a hora de conferir o resultado. Beleza, vamos lá? Vamos, de olho na tela. Atividade de sala. Questão 1. Abertura do eixo viário da BR-364 trouxe para Rondônia um aumento em seu crescimento populacional, colocando um fim ao isolamento rodoviário do estado em relação às demais regiões do país. No entanto, entretanto, a partir de 1980, os problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. B. Os garimpeiros, através da extração de cassiterita, estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram antigos núcleos coloniais. C. A estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais do Sudeste. D. A colonização foi acelerada com a vinda de migrantes nordestinos como mão de obra para os seringais da Amazônia. E letra E. A concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras situadas nas proximidades das vias de circulação, provocando assim zona de tensão, Rogério. E aí? Essa questão a gente comentou, né, e falou, explicou durante a aula esse processo de ocupação aqui em relação à migração para o estado de Rondônia. Lembra, professor Jorge? Falamos das causas, né, desses migrantes, principalmente da década de 80 e 90, o motivo que vieram aqui para a Rondônia. O interessante, Rogério, que o aluno, ele, numa questão dessa, ele tem que lembrar de coisas que a gente falou, mas também tem que ter a sensibilidade de perceber coisas que nós não falamos. Nós falamos de Brasília? Não. Pois é, então isso aí já está... sem chance, né? Não, em nenhum momento nós falamos em Brasília. Falamos do presidente, JK e tal, mas especificamente essa influência de Brasília aqui em relação à população, não. Beleza, então já eliminou a A, né? Os garimpeiros de cassiterita estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram, não, nem preservaram e nem os garimpeiros estimularam eles não, porque eles nem sequer queriam eles aqui. Exatamente. Não é isso? Foi lá no Isso foi uma atitude governamental, uma tomada de decisão estratégica naquele momento. Exato. Beleza? Então não é a B, né, Rogério? Não. A C.
A estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais. Olha só, ao contrário do previsto. Como assim? Estava previsto, tirou a gente do isolamento. E é o seguinte, a estrada da BR-364 vem desde lá de Limeira, em São Paulo, até chegar aqui em Rondônia. Okay? Então não pode ser aqui, não é ao contrário, não. Não. A colonização foi acelerada com a vinda de imigrantes nordestinos para os seringais. Isso aqui, ó, seringais, borracha, é lá no máximo até a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer o segundo ciclo da borracha. E não efetivou a ocupação aqui de Rondônia? Não efetivou, beleza? Então só pode ser aí. Concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras situadas. Sempre esse lance de expulsar. E sempre quem vai ser expulso, geralmente, vai ser o pequeno agricultor. Exatamente. A corda arrebenta para o lado mais fraco, Rogério. Exatamente. E outra, se é expulso, poxa, a palavra expulsão é uma palavra forte. E então, realmente, cria zonas de tensão nas áreas rurais. Muito bem. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Com mais de 1,8 milhão de habitantes, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte. Contando com um processo de urbanização bastante recuado no tempo. Nesse sentido, as duas cidades que se destacam no estado por serem as mais antigas são... Mamão com açúcar. Tranquilo demais. Olha, as duas cidades. Mamão com açúcar. Eles vão lembrar, né, Rogério? Mostramos no mapa, com tudinho, certeza. Tranquilo, né? Exatamente. A. Ariquemes e Guajará-Mirim. B. Espigão do Oeste e Porto Velho. C. Porto Velho e Guajará-Mirim. D. Ariquemes e Espigão do Oeste. E aí, Rolim de Moura e Cacoal. Sem mais delongas. Tranquilo demais. Tranquilo, suave na nave. Porto Velho e Guajará-Mirim. Muito bem. Beleza? Parabéns, galera. Terceira questão. O crescimento da população de Rondônia ganhou destaque a partir da década de 60. Em 1950, a população do antigo território do Guaporé era cerca de 14 mil habitantes, enquanto que em 1980 esse número chegava próximo a 230 mil. O intenso crescimento populacional nesse período é explicado principalmente, olha só, o aluno ele pode ver nesse texto, datas, né? Olha aqui, 1960, 1950, mas... E 1980. E 1980. No entanto, o nosso querido aluno, por ter sido muito bem instruído na língua portuguesa pela Pura, né? E a professora Márcia. Exatamente. Eles sabem distinguir qual informação é importante nesse texto. Muito Obviamente, bem. Nós estamos falando da década de 80. Exatamente. É isso, Rogério? Exato. Então, vamos lá. Vou até grifar aqui, ó, queridos. A. Pelos incentivos fiscais e investimentos do governo federal que estimularam a atração de indústrias para a região, gerando postos de trabalho e atraindo população. B. Pelo acesso fácil à terra, de baixo custo, que atraiu investidores do Sul e do Sudeste interessados em investir na agropecuária e na atividade madeireira. C. Pela descoberta de reservas de diamantes na década de 60, que atraiu migrantes de vários estados brasileiros para a atividade do garimpo. D. Pelos investimentos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia na abertura de rodovias e de ferrovias no período, que facilitou a ida de imigrantes para o estado. E letra E. Pela crise econômica no Peru e na Bolívia, naquele momento que levou a um grande afluxo de imigrantes vindo desses países e que se estabeleceram em Rondônia. E aí, Rogério, tá tranquilão? Tranquilo, essa. Sem mais delongas, nós tivemos acesso fácil à terra, nós explicamos isso em sala de aula. Em sala de aula, não, olha só o que eu falei, Rogério. É a vontade de ter sala de aula, né, Rogério? A gente é de sala de aula, né? Exatamente. É muito bom, né, Rogério? Com certeza. Olha só, baixo custo, muitas foram de graça, o governo que deu essa terra, não é isso?
atraiu investidores do Sul, Com do certeza. Sudeste interessados em investir na agropecuária e na atividade madeireira em Rondônia. Exatamente. Ok? Beleza, Rogério? Tranquilo demais essa questão. Tranquilo, né? Tranquila. Vamos para a próxima ou tu quer falar mais alguma coisa? Não, tá suave, né? Suave? Suave, é porque de repente é só uma observação. Uhum. Eles podem de repente falar bem assim, mas pensar que será que foi só apenas investidores que queriam investir aqui na agropecuária, mas também pequeno agricultor que queria vir lá do sul, que já que não tinha terra, mas também que o que objetivava melhorar essa área para produzir e ter uma melhor, vamos colocar, uma melhoria de vida. Isso. Exatamente. Aqui, Rogério, a ata é errada dizendo que é atração de indústrias. Não, Nós não. já falamos que a indústria é ainda tímida em Rondônia. Exatamente. Não é isso? Acesso fácil à terra é certa, né? Muito Não sei bem. o que está errado, ó. Reserva de diamante lá na década de 60. Como pode ser 60 se ele está perguntando algo da década de 80? 80. Não é isso? Muito bem. Então, a Sudã, ferrovias, olha aqui, ó. Não teve Nada. ferrovias depois da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Muito Não teve, bem. então, não é essa. E aí, crise econômica nem no Peru nem na Bolívia. Então, já era. chance. Sem chance. Vamos lá. Questão 4. Sobre a população economicamente ativa, que é a PE, de Rondônia, marca o setor que concentra a maior quantidade da população econômica ativa do Estado. A. Primário. B. Secundário. A. C. C. Terciário. D. Quaternário. E é. Quinário. Esquinário. Que nada. Rogério, tu inventa cada uma que eu vou te contar. Vamos lá. Quartenário, Rogério, isso não é aula de geologia, Rogério. Primário, Rogério, esses meninos não estão mais no primário, Rogério. Verdade, a galera já está. Não é isso? Aí a gente está em dúvida se é secundário ou terciário. Eita. E aí, Rogério, tu acha que eles acertaram? Tranquilo, foi falar. Secundário, eles vão lembrar que é indústria. E nós acabamos de falar que a indústria é incipiente. Exatamente. A indústria ainda é tímida. Muito bem. Nós temos indústria. Temos. No entanto, não é tão desenvolvida Justamente. como na região sudeste do Brasil. Com certeza. Então, Rogério, Só pode ser terciário, Exato. que falamos que é onde mais emprega, é onde tem mais volume de fluxo econômico, comércio e serviço. muito bem. Setor terciário de Rondônia. Exatamente. Queridos alunos, não esqueçam disso. Embora trabalhem no campo, eles podem pensar, professor, a agropecuária é forte. Sim, ninguém falou que não é. Exato. Mas o fluxo mais intenso da economia em Rondônia é no setor terciário. Que é os serviços e comércio, né? Isso. O aluno não pode cair nessa pegadinha. Com certeza. Não é isso? Muito bem. E a 5, Rogério? Vamos lá. É na terceira onda migratória, lá entre 1970 e 80, que Rondônia recebe seu maior contingente populacional. Esses migrantes que povoaram Rondônia nas décadas de 1970 e 1980 eram principalmente A. Nordestinos, B. Nortistas. C. Centristas. D. Que palavra é essa, Rogério? Centristas. Centristas, D. Sulistas. E E. Estrangeiros. E aí, professor? How are you? Eu sou estrangeiro. Estrangeiro. Tu é estrangeiro também, né? Também, sou estrangeiro. Rogério, então estrangeiro não é do Rogério, tu não sabe nem falar inglês direito. Né? Pois Nem é. eu. Só Boa. a japa que fala ali todos os idiomas. É aí, ó. verdade. Centrista? É isso. Não, Rogério. Não, Rogério. Não. Marca logo, professor. Não, sim, sulistas. Inclusive, nossos queridos alunos, muitos deles, Rogério, são descendentes de pessoas lá do Paraná, Muito bem. Rio Grande do Sul. Eles gostam de tererê, não é isso? Como é o nome do outro lá? Chimarrão. Chimarrão. Não é isso? É isso, O pessoal professor. ali do Sul, realmente, Porto Velho é a parte. É diferenciado Porto Velho. Depois que desce ali de Ariquemes até lá em Vilhena, é uma outra cultura. Rogério. Com certeza. É interessante, né? É interessantíssimo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Fechou. A gente volta daqui a pouco com o novo encontro da Geografia de Rondônia. Valeu, tchau! Tchau.